Charles Chaplin dizia que no cinema não é a realidade que importa, e sim o que o filme pode nos levar a imaginar. A nossa convidada de hoje nos transporta para essa imaginação. A gente não pode deixar de falar de cinema brasileiro sem falar dela. Mas ela é também dos palcos. O Persona recebe hoje Helena Inês. Helena, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Imensamente obrigada, eu sou fã de vocês, assisto nos domingos. E é um prazer enorme para mim estar aqui. Eu amo a TV Cultura, eu acho que é coisa nossa, né? Isso é muito importante. Que bom. O prazer é todo nosso. Obrigada. Helena, você nasceu numa família tradicional da Bahia, de formação pequeno-burguesa, neta de um fazendeiro e ex-governador da Bahia. Você pode contar um pouco para a gente sobre a sua infância lá em Salvador? Foi uma infância especial, vamos dizer assim, não é? Eu nasci 10 anos depois das minhas irmãs. Fui uma caçula, autêntica caçula. E fui criada com muito amor, imenso amor. É uma família tradicional, mas não era exatamente o que se chama uma família burguesa. Porque meu pai, ele vem de uma aristocracia e minha mãe não era uma aristocrata, mas era uma família de fazendeiros, né? E exatamente meu avô, ele foi interventor naquela época de Getúlio, né? Da ditadura. E eu pouco conheci ele. E já meu pai, eu tenho um enorme afeto por ele, imenso, uma admiração enorme, não é, daquela família aristocrática que empobreceu. Empobreceu, então a minha infância haviam certas dificuldades. Minha mãe às vezes fazia doces para ajudar. Foi depois da guerra, eu nasci em 1939, quer dizer, uma época difícil. A nossa alimentação, isso em geral já não era tão boa. Por exemplo, as minhas irmãs comiam arroz integral, tudo muito fresco. Já no meu caso, foi leite em pó, Coca-Cola, né? Eram as coisas que os americanos, né, cediam, davam para a gente, e praticamente não tinha agricultura. E eu via meu pai transitando dentro disso tudo, né, de uma família que tinha tido praticamente Salvador nas mãos, inclusive é meu tio-avô que fez o elevador Lacerda. Olha. Não é? Então, era de família também de intelectuais, de pessoas estudiosas, abolicionistas, profundamente abolicionistas. Eu fui criada sem nenhum tipo de preconceito. Eles, antes, essa coisa da riqueza foi de fábricas de tecido. Mas, exatamente, houve um fracasso total do cânhamo, não é, que era tudo feito à base do cânhamo, não é? E aí entrou o fio de nylon, e aí foi esse empobrecimento, não é? Tudo meio romântico, né? E faz parte de meus roteiros, não é? Romântico visto hoje em dia, né? Visto hoje em dia. Agora, na infância, você chegou a estudar piano, violino. Era um desejo seu ou era uma coisa da família? Isso veio com a família, né? Mas eu sou de família de musicistas. Minhas tias e minha mãe também cantava, tinha aquela coisa dos saraus, né? Saraus. E ela cantava muito bem, tocava piano maravilhosamente. E minhas irmãs, a minha irmã mais velha, se tornou profissional, uma pianista profissional. E eu estudei até uns 12 anos, cheguei a dar um concertozinho, né? E depois disso eu tive uma certa aflição, sabe, com aquela música, né? Eu achei que não seria isso. E aí falei para minha mãe que eu queria fazer dança. E ela deixou. Helena, e você estudou em escolas católicas particulares, mas você chegou a ter algum contato, alguma experiência com o teatro nessa fase? As escolas não tinham absolutamente nenhum teatro.
Mas na Bahia, eu com 17 anos me matriculei na escola de teatro, né? Que era das melhores do Brasil, uma referência. Era uma escola patrocinada pela Rockefeller Center. Então, foi uma escola extraordinária que me deu régua e compasso, como diz o Gil. Não é? Sem ela, eu estava perdida. Agora, quando você vai para a Escola de Arte Dramática da Universidade Federal da Bahia... Essa. Martim Gonçalves, aquela turma Isso, toda. Martim Gonçalves. Fervilhava de talentos a escola nessa época, né? Mas você estava fazendo direito, né? Fiz também. Me matriculei nos dois. Isso é 17 para 18 anos. Não é? E fui muito bem nesse vestibular. Fiz o primeiro ano. Foi aí que eu conheci Glauber, né? E aí os dois deixaram a faculdade. Na Escola de Arte Dramática, você descobre Brecht. Isso foi fundamental para você, não, Helena? Absolutamente fundamental. Eu tive professores maravilhosos em música, Nicole Reuter, né? Domitila do Amaral, uma atriz extraordinária de teatro, Ana Edler, quer dizer, uma aristocracia teatral. E Brecht, ele tinha acabado de morrer. Ele morreu em 57. Então, era um estudo que ninguém estava fazendo. Não é? E nós nos aprofundamos nisso. Martim Gonçalves, né, nos deu essa oportunidade extraordinária. E também com uma formação stanislavskiana de primeira, porque eu já vi o Stanislavski muito deformado, sabe? Eu vi já coisas assim muito deformadas. Mas eu acho extraordinário, um mestre extraordinário de teatro, que também me veio fortemente, Stanislavski, e ele que ensina a verdade, né? A memória emotiva, a profunda sinceridade. Então, isso ao lado do Brecht, que era um autor político, né? Um autor político e incrivelmente falado, né, pelo mundo inteiro. E ele entrou muito profundamente em mim, não é? Porque, inclusive, meu primeiro filme que eu fiz como diretora foi Brecht. Agora, lá na Escola de Arte Dramática, você conhece um garoto de 19 anos, meio loucão, revolucionário, talentoso, que era o Glauber. Foi exatamente na Faculdade de Direito, no dia do aniversário dele, 14 de março. Olha! E foi nesse dia que nós nos conhecemos, comecinho de aulas, né? Começando o ano letivo, março, né? E aí eu entro na faculdade, no salão, onde estavam várias pessoas que ficaram amigas até hoje, né? Cineastas, inclusive, mas tudo menino, né? Naquela época. Tudo menino, estudante, e eu vejo o Glauber. E a personalidade dele realmente me fascinou. E foi mútuo, né? Porque ele estava lá e eu estava aqui, a gente começou a se olhar e rir, e dali nasceu essa amizade, né? Depois foi um casamento, né? Com vocês uma ficaram filha. inseparáveis, né? Tanto que o pessoal chamava vocês de Glaubelena, né? Glaubelena foi o Paulo Gil Soares, né? Essa figura que um dos fundadores até da Globo, né? Ele é cineasta também. Ele escreveu um poema, Glaubelena, e ele distribuiu esse poema no dia do casamento. Né? Foi um casamento incrível, né? Com Jorge Amado como padrinho, né? E toda a Bahia. E nessa época você participava de alguns desfiles de moda, chegou a concorrer no concurso de Miss Bahia. Isso aí. E ganhou, né, o prêmio de Garota Glamour. E esse prêmio foi bem importante para você e para o Glauber. Essa coisa de Glamour Girl foi muito engraçada, porque era da altíssima sociedade baiana, brasileira e, às vezes, internacional também, né? Porque existia um Café Society, essa era o que se falava na época, né? O High Society. High Society. Não é? E eu caí nisso. Por acaso, eu fui convidada e chamada para entrar nesse ambiente, que não era o meu. Não, aí é altíssima burguesia, né? Pessoas que... Jorge Guenli, né? Pessoas que a gente conhecia. E me convidaram para esse concurso, que era, inclusive, patrocinado por um banqueiro, Pânfilo de Carvalho, e eram as meninas mais, né, da altíssima sociedade e tal. E eu ganhei. Ganhei esse Glamour Girl e o prêmio foi muito legal,
porque eu recebi um conjunto de joias de jade e, através do Pânfilo de Carvalho, eu pude produzir o Pátio. Desde cedinho, né, já pensava em produções. E foi seu primeiro curta, o Pátio. É, o primeiro curta do Glauber e meu. E que eu fui coreógrafa, inclusive. E hoje é considerado uma obra-prima, né? São 11 minutos extraordinários. Agora, no seu casamento, você falou, um dos padrinhos foi o Jorge Amado. A gente tem uma matéria aqui sobre ele, para depois você comentar, tá bom? Sim. Jorge Amado nasceu numa fazenda de Ilhéus, no estado da Bahia, em 1912 e escrevia desde criança. Com apenas 14 anos de idade, já em Salvador, foi um dos fundadores da Academia dos Rebeldes, um grupo de jovens escritores que mudariam os rumos da literatura baiana. Obras como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste, entre quase 40 delas, conquistaram o Brasil e o mundo, publicadas em 55 países. As adaptações para TV e cinema tomaram o mesmo caminho. Recebeu dezenas dos mais prestigiados prêmios, títulos e honrarias. Seu nome de batismo era Jorge Leal Amado de Faria. E como num destino traçado em sua certidão de nascimento, foi amado pelos seus leitores e sempre leal com seus amigos. Uma figura iluminada que se dispôs a ser padrinho de casamento de dois jovens talentosos em início de carreira, Glauber Rocha e Helena Inês. Ele me conheceu também através de Glauber, não é? E imediatamente eu fui extremamente bem aceita nesse grupo, né, de Genaro Carvalho, dele. A Zélia, um amor de pessoa. E o Jorge também nos deu, como presente de casamento, uma lua de mel no Quitandinha, né, porque ele tinha um apartamento no Quitandinha. E depois nós fomos para a casa dele no Rio. E nós passamos lá uns 15 dias e também já aproveitando para entrar em contato com o cinema. Era o comecinho do cinema novo já, não é? Já. Helena, durante essa nossa conversa, a gente vai te apresentar alguns depoimentos. Então, bora ver o primeiro? Vamos lá? Conheci Helena Inês muito jovem, logo que eu cheguei aqui, no final dos anos 50. E ela era minha aluna de expressão corporal e havia um ambiente cultural e artístico na universidade dessa época muito efervescente, onde artistas de vanguarda, alunos e professores se comunicavam, era um intercâmbio muito rico, e Helena Inês fez parte de um tempo significativo desse movimento. Nesse ambiente, Helena se desenvolveu e era também jornalista, fazia desfile de modas, era muito inteligente, muito viva, muito atuante e muito linda, lindíssima. Tanto que ela concorreu ao desfile, ao concurso de Miss Bahia, e onde ela quebrou todos os padrões recatados na época das mocinhas, classe média, todas muito comportadinhas, e Helena Inês tinha uma maneira livre e solta de viver, e ela se apresentava quase como uma performance. Era fascinante, uma pessoa encantadora. Ela participou do primeiro filme de Glauber, o curta O Pátio, onde ela atuou e mostrou toda a sua sensibilidade corporal e sua capacidade expressiva. Grande atriz. Lia Robato. Então, eu amo Lia. Amo profundamente Lia. Ela foi minha primeira professora de dança moderna, né? Ela já era dançarina em São Paulo e foi ser assistente da Janka Rudska, né? Essa grande figura, né, da dança internacional. E amo profundamente, muito. E ela foi casada com Silvio Robato, que faleceu, né?
E Silvio também, ele tinha uma relação comigo tão carinhosa antes da Lia. O meu primeiro retrato foi feito por Silvio Robato, tá entendendo? É lindíssimo, eu tenho ele em casa. Eu devia ter uns 14 para 15 anos. Não é? A Lia nem sonhava ainda com a Bahia, né? E eu tinha essa amizade, uma pessoa queridíssima. E era uma época de um machismo exacerbado, uma mulher, uma menina ficar com um homem ia receber uma cantada. O Silvio não era nada disso, sabe? O Silvio era uma cabeça maravilhosa. E é isso, é isso. Eu amo Lia e Silvio. Agora, você e o Glauber foram pioneiros de um dos movimentos mais importantes do cinema brasileiro, o Cinema Novo, que também mudaria os rumos da produção cinematográfica do país, né? Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Vamos lá. Voltamos já já com o Persona. Pronto, estamos de volta com o Persona para o nosso bate-papo com a Helena Inês. Helena, depois de 4 anos de casamento, você e o Glauber se separam. E você dizia que a Bahia limitava muito as mulheres. É por isso que você foi para o Rio de Janeiro? Então, isso aí é meio complicado, né? Porque era uma época que as mulheres não tinham voz, né? Era uma época dos disquites. Então, ela era sempre dependente do marido, do ex-marido, né? Porque não havia separação, do divórcio. Ela não poderia viajar sem autorização dele, ela não pode abrir uma conta sem autorização dele. As mulheres estavam sufocadas, as mulheres da minha geração. E o que aconteceu comigo é que eu ouvi também dessa alta burguesia com que eu frequentava um conselho: faça, mas faça com classe. Mas essa classe é exatamente a minha, essa classe é que exatamente me chocava. O que é essa classe? Esconder o que deveria ser revelado, não é? Então, a partir daí, claro, que a separação de Glauber foi um escândalo. Foi um terrível escândalo em Salvador. Eu não imaginava. E eu tinha 23 anos, né? Então, foi muito chocante para mim. Tinha minha filha, com 3 anos de idade, e foi terrível. O nível de sofrimento aí foi completo. E, ao mesmo tempo, eu fazia o assalto ao trem pagador, né? Não parecia, de jeito algum, aquela pessoa, né, que estava segurando uma terrível. E não foi nada fácil esse período da separação. Mas isso é que te levou aí para o Rio de Janeiro? Esse clima, esse ambiente? Sim. Ele foi, o Glauber, e eu também. Nem o Glauber suportaria mais a Bahia. A nossa geração toda foi embora, né? E a que veio logo depois, de Caetano, Gil, Gal, Bethânia, não é? A Bahia não comportava a gente, entendeu? Não comportava. Hoje comporta. As baianas me dizem, né? Principalmente o pessoal ativista, né? As pretas maravilhosas. Helena agora está diferente, né? Porque era assustador. Era assustador. Tinha esse lado cultural maravilhoso que a Lia fala, de grande efervescência, e uma sociedade que não estava ainda preparada, né, para essa mudança que aconteceu. E você costuma dizer que você e o Glauber eram um casal impossível de acontecer, mas que mesmo assim ele era o seu irmão intelectual. Mas você chegou a trabalhar com ele como atriz só no primeiro filme, né? Só nesse curta, O Pátio. Como é que você enxerga isso? Não, houve uma briga escandalosa, uma briga cósmica, né, entre nós dois, querendo a filha. E ele usou todas as armas possíveis, não é? E a menina não ficou comigo, não é? Então, eu tinha uma relação estranhíssima com Glauber. Pessoalmente, sozinhos, apesar disso tudo, existia um carinho. Existia um carinho enorme. Ele me revelava coisas impressionantes, que às vezes até me incomodavam, sobre pessoas que estavam com ele, sabe? Muito íntimas. Ele me revelava. Existiu essa amizade até a hora dele morrer. Mas, está entendendo, altamente conflagrada em alguns períodos, principalmente esse período, né? Mas houve todo um desenvolvimento de uma relação com Glauber, está entendendo? Que, afinal, foi amor,
não é? Foi amor. E quem Glauber procurou, quando ele veio a última vez no Brasil, antes de viajar para Portugal e morrer lá, né? Rogério e a mim. Então, no meio disso tudo, houve esse reconhecimento. Eu ia fazer A Terra em Transe com Glauber, mas houve uma coisa desse tipo também. Entrou Rogério no meio, Rogério deu uma opinião sobre um filme dele que a edição ele não gostava muito, e aí eu fui eliminada. Helena, e tinha uma história dele ser tão machista nesse ponto de não ter entendido a sua história com o Rogério e também de outros diretores, então, terem que pedir licença para você trabalhar como atriz. Existiu isso? Sim, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Aí, pois é, isso me cortou um pouco. Eu fiz os filmes que queria, na verdade, mas me deu uma certa tristeza, né? E tem a história, foi Domingos, inclusive, de Oliveira, que me contou isso. Disse, Helena, as pessoas têm que pedir. E o Joaquim Pedro foi o único que não pediu. Ele fez o Padre e a Moça sem pedir. Então, você tinha feito A Grande Feira, do Roberto Pires, O Assalto ao Trem Pagador, do Roberto Farias, 2 filmes importantes. Muito. E aí aparece o Joaquim Pedro de Andrade com O Padre e a Moça. E aí você faz uma interpretação contida. Como é que foi fazer esse trabalho? Teve O Grito da Terra, do Ney São Paulo também, que é lindíssimo. Lindíssimo esse filme, absolutamente maravilhoso. E era uma expressão contida, perfeitamente contida, stanislavskiana, né, que é a minha formação, sincera, verdadeira. E fui assim até O Bandido da Luz Vermelha, quando eu tive uma possibilidade, né, de quebrar, não é, essa regra, não é, da interpretação cinematográfica. Agora, diz a lenda que o Joaquim Pedro falava para você amarrar os braços ou interpretar com os braços parados, uma coisa assim. Tinha ele pedia tipo. Não ter movimentos no corpo e eu não sorrisse. Era uma coisa também sociológica, né? Porque a mulher que eu atuava, que eu representava, ela era uma menina presa, né? Ela, inclusive, é incendiada com o padre, né? Não tinha como espalhar. Agora, ela tinha uma alegria interior, mas tudo muito para dentro, né? É isso que o Joaquim quis. Eu achei ótimo. E ele, sim, ele fazia a gente sofrer um pouquinho. Botava pedrinha no pé, dentro do sapato. Helena, alguns anos depois, você e alguns diretores do cinema novo mudam de rumo e criam uma nova estética, que seria chamada de cinema marginal. Vamos ver uma matéria que a gente preparou sobre isso, sobre essas transformações do cinema brasileiro naqueles anos 60? Nos anos 60, jovens cineastas brasileiros propunham um cinema mais inventivo, experimental e descolado do formato americano. Assim surgiu o cinema novo pelas lentes de criadores como Glauber Rocha, Cacá Diegues ou Arnaldo Jabor. Na mesma época, surgia o chamado cinema marginal, que, embora tivesse pontos em comum com o cinema novo, pregava uma ruptura ainda mais radical, sem se preocupar com a comercialização, audiência ou local de exibição de seus filmes. Um movimento que acabou sofrendo forte repressão da censura, mas que gerou filmes significativos como Matou a Família e Foi ao Cinema, de Júlio Bressani, A Herança, de Oswaldo Candeias, e O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla. A atriz Helena Inês, esposa de Sganzerla, foi uma grande inspiradora e um dos símbolos do movimento, e levou à frente os seus ideais, pelos quais continua produzindo sua arte até os dias de hoje. Você concordava com esse rótulo de cinema marginal, ou Woody-Grude, como era chamado também? Não é marginal. Não é? O Bandido da Luz Vermelha foi um dos filmes de maior bilheteria do Brasil, né? Foi pago em 15 dias, foi feito com dinheiro do banco, né? Rogério levantou a produção, em 15 dias pagou. Foi um sucesso extraordinário.
Era um prazer incrível, sabe? A gente ir nos finais das sessões, aqui tudo no centro, né? E aquelas casas cheias de pessoas rindo muito. E eu nunca conheci ninguém, ser humano, mais exigente. Tem uns iguais, mas mais exigente do que Rogério em matéria de cinema, de qualidade. É impossível. Então, eu não sei por que o Marginal. O de Grude também foi uma brincadeira de Glauber, também para destruir, não é? Com o que veio depois, porque depois, já são 7 anos, né, de Rogério. Eu sou mais velha do que Rogério, né? Então, é uma outra geração já surgindo, né? Mas também tem a história do Oiticica, né, na época, que seja marginal, seja herói. Então, também tinha uma honra, né, ser marginal. A coisa era meio por aí. Mais um depoimento, Helena. Vamos ver quem é? Querida Helena, Helena Inês, artista formada na Escola do Teatro e das Artes, e como atriz reinventou a arte de representar. Criou, em 1970, a produtora Bel Air. Experimentou sua arte em diversos filmes. Diretora de cinema, realizadora de filmes expressivos, de uma emoção e sensibilidade rara. Mas tudo lhe vem de seu espírito, seu sortilégio ástreo e, sobretudo, o sentido ético de sua vida. Hey there, you wet the stars in your eyes. Love never made a fool of you. Mais equipado com suas diversas traduções gregas dos escritos sagrados. Por que não dotar o mundo latino de uma tradução correta e fiel? Uma artista que se eleva sobre o seu tempo e seu meio cultural. Mulher extraordinária. Que lindo, que lindo, que lindo, sabe? Ter essa amizade de Júlio, para mim, é extraordinário, né? Ouvir essas palavras. Um grandíssimo artista, né? Uma sensibilidade extraordinária. Os filmes de Júlio são filmes de mestre. O último dele, o Capitu e o Capítulo, é uma coisa milagrosa, extraordinário. Como é que ele faz um filme tão belo, com coisas tão simples, né? Usando tão maravilhosamente as ideias. E esse texto, né, que ele sempre é incrível, né, trabalha com grandes autores. Não, é demais, sabe? É lindo, é demais. E, sem dúvida, Júlio me deu algumas das imagens mais maravilhosas do cinema, que qualquer atriz gostaria imensamente de ter, e que, inclusive, essa imagem dessa hemoptise, né, como eu chamo, foi capa, né, desse livro, né, que muito interessante, né? Helena Inês, atriz experimental, né? E é muito em cima desse trabalho, o trabalho da Bel Air, completamente, eu devo completamente a eles, ao Júlio e a Rogério, essa possibilidade maravilhosa que eu tive no cinema de reinventar, não é? Reinventar essa forma de atuar, não é? Criando uma linguagem, porque é isso mesmo. Hoje eu sei que é isso, não vou dizer que não saiba, não é? Então é isso. Eu tenho adoração por eles, né? E adoração por Júlio, não é? É isso. E ele te conheceu no teatro? Ele me conheceu como... Ele foi com o pai dele assistir uma peça chamada Família, Pouco Família, que eu ganhei revelação de atriz. E me convidou depois, né? Depois de me ver no palco, fez esse convite, né? É o que eu sei dessa história, né? E é isso. E o pai dele também foi uma pessoa queridíssima para mim. Seu João, como eu amava, muito general do Exército. Olha. Uma pessoa de uma grande beleza e dignidade. E a família dele toda, e as filhas.
Então, ter Júlio aqui ouvindo ele foi um presente enorme. Bom, aí vem o Sganzella com o Bandido da Luz Vermelha, que foi um terremoto no cinema brasileiro. O Sganzella tinha 23 anos de idade, né? E aí você diz que esse encontro foi juntar a fome com a vontade de comer. O Rogério tinha 21 e fez 22. 21? E já tinha 5 anos como jornalista, né, do Estado de São Paulo, da Folha. É um tipo menino prodígio, né, gênio, não é? Foi um encontro absolutamente sensacional, né? Sensacional, né? E vivemos juntos namorando 35 anos, 2 filhas. E é isso, o Bandido foi uma divisão de águas em minha vida, né? Rogério foi. Mas o tempo todo eu lutando pela minha individualidade. Helena, no Bandido da Luz Vermelha você era a Janete Jane. E na sequência você faz a Ângela Carne e Osso no filme A Mulher de Todos, que aliás você costuma dizer que é a sua personagem predileta. Sem dúvida. Sem dúvida, né? É nesse momento que você inaugura um distanciamento brechtiano no cinema brasileiro? Então, era uma coisa muito natural, né, em mim. Porque eu estava formada ali, né? Era uma CDF, assim, profunda na escola de teatro, né? Não era boa dona de casa, vivia na escola de teatro, que também isso, para o casamento não foi bom. Era tarde, à noite, trabalhando, estudando. Então, essa coisa de Brecht e Stanislavski já viraram uma segunda natureza. Eu vindo, inclusive, a Beth Coelho aqui com vocês, eu achei interessante, porque ela tem essa formação também dos dois, né? E 20 anos mais jovem do que eu, no mínimo, né? Então, foi muito, muito para frente, né? Toda essa formação. E o que aconteceu com A Mulher de Todos é o presente que eu recebo hoje com esse filme. Não é porque é considerado o primeiro filme feminista. Isso é lindo. É um filme que, incrivelmente hoje, com o final, inclusive, aquele final que o Jô diz para ela, né, o Dr. Fritz, todo vestido de nazista, você quer subir? Então suba. E jogou, né, mandou ela subir num balão, soltou, não é? Eles não queriam subir? Eu sou simplesmente uma mulher do século XXI. Sou um demônio anti-ocidental. Eu cheguei antes. Mas o que ela pensa que é? É isso que faziam com as mulheres. Se você quer, então, dane-se. Um filme bem à frente do tempo, totalmente. Acaba sendo muito na frente. Temos uma pessoa aí que faz uma análise muito bacana do seu trabalho no cinema, olha só. A Helena Inés não é apenas uma boa atriz, eu acredito que ela é única na história do cinema brasileiro. Quando ela começou a fazer filmes como O Padre e a Moça, ela ainda estava no registro relativamente realista e tradicional, e ela foi se afastando dessa linha com O Bandido da Luz Vermelha. E a partir desse momento ela rechaça o realismo para um estilo que se podia dizer de alguma forma expressionista. E logo depois A Mulher de Todos, que é uma afirmação dela gigantesca. Helena Inés não é uma atriz que entra no corpo do personagem, mas o corpo dela cria o personagem. Isso implica uma série de relações diferenciadas com a direção. Porque, como atriz criativa ou criadora, uma parte da dramaturgia é dela, e não apenas o personagem. Que atriz, o ator,
podia ser considerado como um aprofundamento que ela já tinha feito. Não tem. Helena é um acontecimento cultural. Interessante o que ele fala, essa coisa da Que dramaturgia lindo, né? corporal. Que prazer, viu? Estão de parabéns. Programa maravilhoso, né? Traz o Jean-Claude, que eu sempre penso nele. E nós fizemos um filme juntos, né? Há pouco. Foi maravilhoso fazer, antes do fim. Não é? Com um filme incrível, né? O que ele falou. E concordo com ele também desse corpo que ri, né? Eu não consigo, até hoje, sabe, definir. E como houve essa coisa, né? Eu estou nesse momento da vida, a gente chega, né, das pessoas estudarem o que você fez ou não é? E eu não cheguei ainda a uma conclusão do que era aquilo, tá entendendo? Se era ao contrário, se era a dor, desespero muito grande em frente à realidade que eu tinha que transformar, né, nesse movimento. Eu acho interessante, muito interessante. Tem uma força. Muita. Tem uma força. Helena, você já declarou que antes de ser atriz, você é uma performer, uma artista do corpo, e que trabalha teu corpo todo dia há mais de 60 anos. Isso vem lá da Janka Rudska, da Escola de Artes Dramáticas? Já estava comigo isso, mas eu sou muito marcial também, tenho muita disciplina, e isso me veio com o Tai Chi Chuan. Né? O Tai Chi Chuan que eu comecei a fazer com 40 anos, e 20 anos depois, menos, 10 anos depois era mestra. Então, era completamente fanática. A Helena Inês, a atriz, tinha desaparecido nesse período. Eu andava com fardas de Tai Chi Chuan, com aquelas calças amarradas aqui, e só pensava nisso. Só pensava nisso, era obcecada. Então, daí veio. Depois ainda emendou com Hare Krishna, que é mais estranho ainda. Né? Então, esse período todo, eu acho que a atriz descansou, aparecia de outras maneiras. Por exemplo, eu fazia teatro nos templos. E eu me desinteressei da vida pública por completo. Por completo. Na verdade, foi isso, durante um período longo. Nós vamos falar sobre isso. Nos anos 70, você se afastou de tudo e ficou cerca de 10 anos, inclusive fora do Brasil. Vamos falar disso no próximo bloco, pode ser? Então, sim. Tá bom. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa com Helena Inês. Helena, com os filmes que você fez com o Bressani e o Sganzerla, você passou a ser chamada de musa do cinema marginal. Mas isso te incomoda mais do que te envaidece, não é? Por quê? Então, tem a musa do cinema marginal e do cinema novo. Do cinema marginal, então, um absurdo, mas tudo bem. O cinema novo, sim. É ser musa do cinema novo. Hoje não me desagrada, não me ofende. Veio do Luiz Carlos Barreto, não é, que foi um dos fundadores do cinema novo, né? Agora, de qualquer forma, Helena, você inaugurou um padrão de beleza no cinema que era muito diferente do padrão que existia até então. Aquelas mocinhas bonitinhas, arrumadinhas, penteadinhas, maquiadinhas. Você veio com um padrão de beleza completamente diferente. Aquela mulher mais solta, desgrenhada, descabelada, tal, mais linda, né? Isso foi uma modificação muito grande no cinema. Mas também era social, né? Social. Houve uma grande mudança, né? 69, comportamental, final de 68, né? Comportamental, muito grande. E eu acho que é por aí, inclusive, onde eu tenho uma influência interessante, tá entendendo? No comportamento. Helena, e o que esse tempo na Índia provocou em você? O que essa experiência toda com esse envolvimento profundo com a Índia, com as religiões orientais te trouxe? Me deu várias coisas ótimas. Várias coisas ótimas, né? Os dois. O Tai Chi Chuan, né, com essa disciplina, respiração. Eu faço todos os dias alguns exercícios, não é?
E cheguei a 82 anos com uma mobilidade, um movimento muito bom. Devo muito isso a ele. E fiquei também com o espírito chinês um pouquinho. Por exemplo, eu apreciei muito a frase do Xi, vencer sem lutar, né? Que isso é o típico Tai Chi Chuan. Tá entendendo? O Tai Chi Chuan, ele não bate de frente. Ele esquiva e seu adversário perde pela força que empregou. Não é? Então, isso ficou em mim. Isso faz parte da minha psicologia. E, do outro lado, também, eu não sei até que ponto eu fui procurando alguma coisa nova, porque eu tenho um lado místico mesmo, tenho natural, né? Baiano, né? E, então, foi muito bom, sim, esse período. Eu passei 6 anos, né? Como monja. Coragem, né? Você ficou 6 anos na Índia? Não. 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 Em todos os lugares do mundo, mas monja. Não era atriz e não me chamava Helena Inês. Chamava Lilavan Devidas. E não me chamasse de Helena Inês, que eu não respondi. Jura? Olha só. Que curioso. Aí, em 2007, você já de volta, né, à sua vida normal de atriz, de produtora e tal, você dirige seu primeiro longa-metragem, A Canção de Baal. E depois, O Luz das Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha e tal. Dirigir cinema era um projeto seu antigo? Como é que é? Eu entrei dirigindo teatro, fiz o Cabaré Rambo, uma temporada no Inferno, e que estreou em Salvador, depois foi para Barcelona, fez um grande sucesso, foi um festival de arte em Barcelona. Teve uma peça da Marguerite Duras, a qual eu amo muito também, e foi essa a minha volta. Aí vem o filme, A Canção de Baal. Aí ele morreu, Rogério faleceu em 2004, e eu estava trabalhando com ele em Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, e quando eu vi aquilo na minha frente, sabe, aquele roteiro, eram 500 páginas, e que ele vinha anotando há quase 10 anos, sabe, é uma obra-prima o roteiro do Luz nas Trevas, ganhei o melhor roteiro adaptado. E quando eu conheci, não é, eu disse, eu não posso deixar isso de lado. Isso é um bem cultural e eu vou ter que dirigir. E falei para ele. Né, ele ficou 8 meses assim. Me disseram que ele iria morrer com 15 dias, porque quando foi feito o câncer no cérebro, não, é um ponto que ele não vai viver mais de 15 dias, imagina. Ele normal. Aí, pois é, mas não foram 8 meses, né? Uma despedida, e que foi melhor, né? Muito melhor para ele. E a Canção de Baal, como é que apareceu? Né? A Canção de Baal foi exatamente isso. Né? Canção de Baal foi... Eu vou ter que aprender a dirigir antes de fazer o Luz nas Trevas, né? E aí deu certo. Bom, e agora a gente tem um depoimento de alguém que foi dirigido por você no cinema. Vamos ver quem é. Eu conheci a Helena através do Arrigo Barnabé, que me indicou para esse papel do Baal. Eu acabei fazendo esse personagem sob a batuta de Helena Inês. Uma mulher corajosa, uma mulher desprendida, uma mulher sabendo o que queria, fez a gente mergulhar naquele universo de Bertolt Brecht. Eu fiquei muito feliz e, mais do que tudo, a Helena me deu liberdade para criar canções no set. A gente planejava mais ou menos o que ia acontecer e eu acabava cantando as músicas diretamente no set, e muitas delas foram para o filme exatamente como eu gravei. Muito obrigado, Helena, e é isso. Um beijo grande do Carlos Careca. Quando a moça lentamente se afogou,
foi descendo pelo rio afora, como um milagre, o céu resplandeceu, como se fosse amparar seu cadáver. É uma música do filme? Então, Careca é um gênio, né? Ele é uma usina musical, né? Como eu dizia para ele. As músicas são belíssimas, né? Lindas, maravilhosas, composições belíssimas. E não era ele que ia fazer o bal, era o Arrigo. Né? Mas o Arrigo ia fazer uma pequena cirurgia, uma coisinha assim pequena, e indicou o Careca. Eu digo, ninguém vai conseguir substituir o Arrigo, né, que eu já tinha trabalhado com ele, né, e nem tudo é verdade. Ninguém vai substituir, mas o Careca fez muitíssimo bem. Não é? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, a gente tem mais um depoimento agora de uma atriz que trabalhou com você em vários momentos. Quem será? Helena Inês, minha querida, que prazer poder falar um pouquinho de você. Uma referência no cinema brasileiro, uma grande atriz, uma grande mulher. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos 3 vezes. No espetáculo Exorbitâncias, do Abu Janra, que eram 50 atores em cena, e você ficava do lado direito fazendo um tai chi o espetáculo todo, enquanto o Fernando Vieira fazia uma estátua humana. Era maravilhoso. E nós fazemos cenas do Teatro Mundial. Depois fizemos juntas os 7 afluentes do Rio Horta, um espetáculo maravilhoso, inesquecível. E tínhamos uma cena maravilhosa. O seu personagem era um artista plástico que se transformava numa mestra, numa monja budista. E eu fazia uma jornalista canadense que ia te entrevistar. Então, nessa entrevista, era um pouco a visão do Oriente e do Ocidente, nesse embate, nesse diálogo divertidíssimo do espetáculo. Era maravilhoso, um privilégio trabalhar com você, Helena. E também tive a sorte de participar de um projeto seu no cinema, Canção para Baal. Fiquei muito feliz de participar desse seu sonho, de poder ajudar a realizar esse seu sonho no cinema, que é um espaço dos sonhos. Então, minha querida, receba meu beijo, meu carinho, meu amor por você e minha gratidão por poder aprender com você. Trabalhar com você é um aprendizado. Recebi meu amor. Nossa, essa eu não esperava. Eu tenho pensado tanto em Beth, sabe? Desde que a mãe dela se foi, né? Beth é uma pessoa que eu amo profundamente. Conheço a carreira dela toda, do comecinho, sabe? Antes de nós nos conhecermos pelo nome, eu ia assistir e tal, Beth. Adorava. Depois trabalhamos juntos em Exorbitância. Eu me lembro também que antes disso eu vi Beth na rua, em Botafogo, assim, passando. Eu segui Beth. Você tem feito muitos trabalhos de teatro, então, com a Lusco Fusco, a produtora. Com a Lusco Fusco, e também com a Monique, né, que eu fiz um mês antes da pandemia, né, nós estávamos fazendo os 7 afluentes do Rio Horta. Né? Depois de 17 anos que foi lançada essa peça, ficou 4 anos em cartaz, a Monique, danatinha, né, montou de novo, e nós tínhamos 1000 pessoas por noite. Um último depoimento, Helena. Alguém que sempre foi seu fã e com quem você trabalhou recentemente. A minha primeira paixão foi por uma moça chamada Mariana. Era a personagem da Helena Inês no filme Padre e a Moça, que eu assisti na minha adolescência. Eu nunca esqueci do deslumbramento que foi ter conhecido aquela moça cândida, bonita, sedutora. E ela fez parte do meu imaginário durante toda a minha vida. E eu tive o prazer de conhecer a Helena Inês nos anos 2000, quando a gente veio com os sátiros aqui na Praça Roosevelt. Primeiro vendo a Helena passeando com um cachorro lindo que ela tinha, sonhando em me aproximar dela. E depois tendo a Helena trabalhando com a gente. A gente dividiu a cena em vários momentos muito importantes da minha vida. A Helena estava junto. E eu tive o prazer de estar nos sets da Helena também, mais de uma vez. Helena super carinhosa, chamando os amigos para as participações afetivas nos filmes dela. E eu quero saudar essa mulher, né, que chega nesse momento octogenária,
fazendo tanto barulho na cultura brasileira. E acho que talvez seja dos momentos mais criativos e mais incríveis dessa mulher. É só aprendizado. Eu te amo, Helena. Você é muito, muito importante na vida de qualquer pessoa que pensa e respira arte. Oh, que coisa maravilhosa, né? Ivan Cabral é dos que eu mais amo, né? De todos os meus colegas. Tenho uma admiração enorme pelos sátiros, pelo trabalho dele com Rodolfo, não é? Adoro o Ivan, adoro o Ivan. E ele, ultimamente, ele me deu uma honra enorme, me convidou para ser do conselho da SP Escola de Teatro, com pessoas incríveis. O Sátiros é demais, é absolutamente demais. E foi uma parceria fantástica que eu tive com eles, porque eu também recebi muita influência deles, tá entendendo? O Ralé, esse filme que hoje é queer e tal, e tal, e tal, ele recebeu, sim, muita influência da própria encenação que eu estava fazendo com eles. Essa coisa de olhar diretamente para frente, para a plateia. Isso em cinema não se usa, não é? Faz parte também dessa... Então, é maravilhoso, né? O Ivan está aqui. E uma surpresa muito grande. Eu adoro ele, adoro. Porque quando eu fui morar lá, que nós somos quase vizinhos, não é? Era uma outra coisa, né? Isso, ele disse, você era visionária, o Ivan uma vez falou para mim. Porque foi em 2002. 2002 era uma barra pesada. Eu comprei um apartamento ali quando eu estava trabalhando com eles, inclusive. Entende? Depois. E aí eles, nossa, você foi visionária. Em 2002, aqui era uma barra pesada. E era. Aí mudou. Em 2005 eles chegaram, a coisa se transformou, né? Hoje é um point, né? É isso. Muito bem, Helena, nós estamos chegando no final do programa, mas eu queria dizer para você o seguinte, o professor Martim Gonçalves, que foi um dos maiores nomes do teatro baiano e brasileiro, ele foi expulso da Universidade da Bahia porque ele era homossexual. Você quase foi presa em Porto Alegre porque você usava uma minissaia. Né? Tudo isso faz bastante tempo. As coisas mudaram um pouco, não tanto quanto poderiam ter mudado, mas mudaram um pouco. Eu acho que essas mudanças devem muito a pessoas como você, pela sua postura como artista e pela sua postura como mulher. Então, a gente só tem a agradecer por tudo isso, Helena. Muito obrigado. E vamos em frente, que atrás vem gente. Muito obrigada. É um grupo que a gente sabe, como diz o Bandido da Luz Vermelha, sozinho a gente não vale nada, né? Não é? Então, são essas mulheres, as jovens principalmente, né, que abriram mesmo. A gente levou, nossa geração... Muita porrada. Foi de sobrevivência mesmo, não é? Mas quem veio aí é maravilhoso, né? E é muito estranho tudo isso que você falou, né? Mas é verdade. Com uma minissaia, em 1968, uma peça com a Mira Haddad, eu tive que entrar numa farmácia e fecharam a porta. Mas é que não ia ser presa, tinha muita gente atrás. Muito louco, né? E, isso aconteceu mesmo. E a gente agradece essa sua ousadia, obrigada. Essa sua coragem, como o Ivan falou, né? Não dá para respirar arte sem falar de você. Obrigada, Helena. Muito Imensamente obrigada. eu agradeço a vocês. Sou fã, viu? E continuo fã. E nós somos seus fãs também, obrigada. Hora essa. Nós que somos seus fãs. O Persona fica por aqui, a gente volta no próximo domingo. Muito obrigado e até lá. Obrigada. Obrigado, Helena. Obrigada. Foi bom para você? Foi ótimo. Foi meio surpreendente, né? Porque na hora chegam coisas que você, né? Mas foi legal. Então, os depoimentos também foram, né? Bem bacana. Os depoimentos, né? É surpresa mesmo, viu? Eu achava que era teatro que as meninas faziam. Não. O Bernadette... Vou ter que atuar.